Vamos para a palavra de Deus? Quantos amam a palavra aí? Digam amém. Então abra a sua Bíblia, o seu celular, ou então acompanhe aqui no telão. Nós vamos ler, dando continuidade ao que a gente começou na semana passada. Há uma passagem bíblica que aparece em 3 dos relatos do Evangelho. Nós estamos falando sobre esse tema, fique livre do seu mal, e tem sido uma experiência tão fantástica a gente mais uma vez olhar para esses episódios no ministério de Jesus. Quando você anda com Jesus no seu ministério, você vai ver que o tempo todo, frequentemente, as suas interações com as pessoas, ele frequentemente pregava, ele ensinava, mas muitas vezes ele curava as pessoas. Era algo muito presente, muito frequente no ministério de Jesus. Se nós hoje somos o corpo de Cristo, o que era realidade para ele pessoalmente precisa ser realidade para nós coletivamente. E se ele enfatizava cura no seu ministério, nós precisamos enfatizar também. Então a gente tem olhado para alguns aspectos nesses episódios que nos ensinam como que pessoas se chegaram até Jesus, se aproximaram dele e foram curados. Um elemento, um aspecto frequente também nessas curas é que todo mundo que chegava até Jesus chegava pelo menos com 2 coisas que faziam diferença. Uma delas era a humildade. Todo mundo chegava a Jesus e a humildade daquela pessoa era revelada. Ou ela se prostrava, ou no seu discurso ela mostrava que ela realmente colocava Jesus num lugar muito mais alto. E a gente às vezes não percebe isso, mas isso é grande nos evangelhos. A Bíblia vai nos ensinar que Deus ele se afasta, ele resiste o soberbo, o orgulhoso, o arrogante. E frequentemente quando nós somos arrogantes, nós às vezes nem percebemos. Eu estava vendo um pedacinho agora de um debate presidencial lá dos Estados Unidos, que aconteceu, acho que foi ontem ou anteontem. E eu achei engraçado porque não sei como é que estão as coisas lá, e eu não vou falar de política com você, mas um candidato que é aparentemente um favorito lá, abriu a boca para falar de um jeito tão arrogante, mas tão orgulhoso, que eu penso que ele pode ter perdido alguns eleitores ali. Porque ninguém gosta de gente arrogante, né? Nenhum de nós gosta de alguém que estufa o peito e fala, você sabe com quem que você está falando? Quem gosta disso? Ninguém. E é engraçado porque quem faz isso esquece completamente disso, né? E a Bíblia nos dá essa visão tão clara de que Deus, ele trata o soberbo como alguém, a expressão Deus resiste aos soberbos. Eu li uma vez que nessa expressão está uma conotação de que é como se tivesse um cheiro ruim. Você sabe quando você não quer estar perto de alguma coisa que está com cheiro ruim, né? Não vou perguntar a ninguém aqui agora sobre isso nesse momento. Eu espero que... né? A gente costuma dizer que em alguns casos, se a pessoa não passar o desodorante direito e levantar as mãos durante o louvor, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. E a gente não quer que isso aconteça, mas graças a Deus só tem gente cheirosa nessa igreja. Amém. Se a pessoa do seu lado não falou nada agora, pode ser um sinal, tá? Mas imagina você estar diante de alguém que está com um cheiro muito ruim. É essa expressão que está ali, Deus resiste, Deus não consegue ficar perto. Imagina você ser alguém que repele o próprio Deus. Então esse elemento toda hora ele aparece. E a gente já fez algumas séries aqui na igreja tratando desse assunto, porque em geral o orgulho a gente não vê no espelho, a gente não vê fácil, mas precisa ser percebido, precisa ser identificado e ser tratado urgentemente. Alguém diz amém? Outro elemento que a gente vai ver o tempo todo nessas curas é o elemento da fé. E esse parece ser o elemento determinante na maioria, ou em quase todas as curas que Jesus realiza. Só que a gente começa a contar a história de hoje depois que a gente terminou a da semana passada. Na verdade, a história de hoje está no meio da que a gente contou semana passada. Então, se você estava com a gente semana passada, você viu eu contar a história desse homem que chega até Jesus pedindo cura para a filha dele. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, cara importante, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Então ele chega em humildade e no final da sua frase aqui ele declara fé.
Ele não diz, Jesus, vem na minha casa e vamos ver o que acontece. Vem na minha casa e talvez... Não, ela será curada. Jairo começa a liberar com a sua boca palavras que dizem, Jesus, eu realmente confio em ti. Eu realmente confio que você tem todo o poder e que se você for na minha casa está resolvida a situação. A gente às vezes passa por isso e não percebe, mas ele está revelando fé. Tanto é que o que vem em seguida é uma revelação daquilo que move o Senhor Jesus. Jesus coloca qualquer outro plano dele agora de lado, e a Bíblia diz, Jesus foi com ele. Jesus ele poderia ter começado uma conversa, disse, não, me conta mais sobre isso, mas eu tenho outras coisas para fazer, vamos marcar mais tarde. Não, Jesus parou tudo e foi. Eu acho que Jesus para tudo e vai com aquele que crê e confia nele. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus, ele tem esse foco de atender, de te dar atenção, quando você revela, eu realmente confio em ti. Então isso vai aparecer no próximo episódio. A Bíblia diz que não apenas Jesus, não apenas Jairo, mas toda uma multidão de pessoas vinha junto com ele e perto dele. E era um esbarra para cá, esbarra para lá, porque quando você põe muita gente junto, isso acontece, todo mundo caminhando junto. E em geral, quando a Bíblia fala multidão, a gente está falando de milhares de pessoas. Mas se você quiser ser econômico, centenas, não importa. Nas ruas daquela cidade da Galileia ali, talvez Cafarnaum, talvez ali nas redondezas, estava lotada de gente. E eu e Jesus ia andando e a multidão ia junto com ele. E a multidão o comprimia ou o apertava. E aí que entra a nossa personagem de hoje, personagem que dá título a essa série. Ela que vai trazer essa afirmação que a gente tem declarado aqui, né? Essa exclamação, fique livre do teu mal, vai aparecer na história dessa personagem, que é uma das nossas prediletas, nós já falamos muito sobre ela aqui, e ninguém sabe o nome dela. Na verdade, ela ficou famosa não por quem ela era, mas pelo problema que ela tinha. Era como ela era referenciada, a mulher com fluxo de sangue. A mulher que carrega uma hemorragia. A mulher que começou a sangrar e não parou mais. Por muito tempo, por muitos anos. E a Bíblia diz que de repente ela está no meio daquela multidão. Entre a multidão havia uma mulher que sofria, havia 12 anos de uma hemorragia. Eu não consigo pensar em nenhum problema que eu já tive que durou 12 anos. E se houve, não foi tão grave, não chamou tanta atenção. Mas talvez existem pessoas aqui que se identificam um pouco com essa mulher. Mas você pensa, o que é esse drama? O livro de Levítico, no capítulo 15, vai contar qual é a lei que Israel tinha estabelecido para mulheres, por exemplo, no período menstrual. No momento da menstruação, naquela época do mês, existia uma série de coisas que ela precisava fazer. E uma delas é que, por causa do período, ela precisava se afastar de todo mundo, porque cerimonialmente ela era considerada impura durante aquela semana. E ela precisava ficar em casa, e ela precisava se afastar de todo mundo, e não podia ter contato, porque o que acontecia com alguém que era chamado de impuro, na lei de Moisés, é que se alguém se aproximasse do impuro, ficava impuro também. Todos os impuros, né, tinham a capacidade de contagiar. A gente não ouve falar muito do contrário na lei, mas Jesus, que é a manifestação da graça de Deus, faz o contrário. Onde ele chega, ele purifica todo mundo que estiver perto. E aqui está, né, uma mulher que não está apenas num período do mês sangrando. E quando você continua a leitura, chega no versículo 25 de Levítico 15, e vai dizer o que aconteceria com uma mulher que tivesse um sangramento além daquele normal da menstruação. E vai contar que ela precisa ficar seriamente afastada. E ela precisa ficar em quarentena para sempre. Até passar. E aparentemente não passou. 12 anos. 12 anos. Qualquer dor na nossa vida que dura um pouco mais, a gente não gosta de sentir dor nem por um minuto, mas se passar o dia inteiro, a gente, né, fica mal. Se passar 2 dias, 3 dias... Eu estou com uma pessoa da minha família que está sofrendo com uma dor de cabeça por causa de um procedimento cirúrgico, e eu fico pensando, como é que é uma dor que não passa? Nunca, né? Graças a Deus vai melhorando, devagarzinho, está melhor. Mas imagina você, e talvez há pessoas aqui que sabem o que é isso, conviver com uma dor
todo dia, toda hora. Essa mulher estava com sangramento e se você, como a Bíblia diz, considera sangue vida, ela estava perdendo vida e não parava de perder vida. Um dia após o outro, 12 dias, um mês, 6 meses, um ano. O que você faz? Logo que ela começou a ter o problema, ela procurou médico. A Bíblia diz que ela havia consultado muitos médicos. E não poucos, muitos médicos. Porque depois que o primeiro médico deu para ela uma receita, e deu para ela um tratamento, e sugeriu um remédio, e fez alguma coisa, não resolveu. E chega uma hora que ele fala, vamos tentar outra coisa, e não resolveu, e vou ter que procurar outro médico. Ela procura outro médico, depois procura outro médico, depois procura outro, até que alguém traga uma solução. E talvez, como a gente faz, né? Os vizinhos aparecem e falam, você já tentou chá de boldo? Né? Você já tentou a garrafada não sei das quantas? Você já tentou ir no curandeiro fulano de tal? Você já foi ali na esquina, tem uma pessoa que está curando? E ela tentou de tudo, tentou todo o tratamento e tinha gasto tudo que tinha sem ter melhorado. E o final desse versículo nos deixa ainda mais frustrados com o drama dessa mulher. Só piorava. Todos os esforços para melhorar não ajudavam, mas no final das contas piorava. E nesses 2 versículos, versículos 25 e 26, conta bem pequenininha a história de 12 anos, bem rapidinho, em 2 versículos, a história de 12 anos de sofrimento. Um drama que eu não sei qual de nós consegue se identificar com ele. Qual grande é o teu drama que se compare a esse? 12 anos de sangramento, 12 anos de frustração, 12 anos de tentativas, 12 anos onde nada melhora. Pelo contrário, tudo piora. O que acontece para mudar a vida dessa mulher? Quando você sofre durante 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, 6 anos, se você é uma pessoa normal, a sensação é, não tem mais nada que eu possa fazer, não tem mais ninguém que pode resolver o meu problema. Eu fui em todos os médicos, eu já viajei para outro país para tentar o médico de lá, eu já tentei todo tipo de tratamento, acabou. Eu vou ficar aqui, se o milagre acontecer, se o milagre acontecer, eu vou ser curado. Se não acontecer, eu vou ficar aqui e vou morrer. Eu vou ficar em casa. E o que acontece com ela é exatamente o que acontece comigo e com você quando a nossa vida é transformada. A coisa número 1 para uma transformação aparece no próximo versículo. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Outra versão diz, tendo ouvido a fama de Jesus. As coisas começam a mudar, e até aqui não mudou nada, mas o início da mudança é quando a gente ouve. E eu não canso de dizer isso para você. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Isso não é uma mágica que acontece. Tudo na sua vida que é expressivo, que funciona, vem pelo ouvir. Tudo que você acreditou até hoje, seja bom ou ruim, veio pelo ouvir. Por isso a gente vive um tempo muito preocupante nesse aspecto, porque a velocidade que as notícias falsas hoje correm por causa da internet é muito maior do que as verdades, do que as notícias verdadeiras. Isso são pesquisas que foram feitas e revelaram. E nós temos hoje uma geração inteira, que agora já se tornou jovem, mas que já nasceu nesse ambiente de informação em alta velocidade, onde as informações falsas são, em algum momento, dadas como verdade, e outras informações vêm para confirmar aquilo como verdade, embora seja mentira. E a velocidade disso é muito grande. E eu prometo a você, e eu não escapo disso, alguns não, muitos de nós, se não todos, estamos nesse momento acreditando, pelo menos em uma mentira. Estamos acreditando em alguma coisa que a gente jura que é verdade, mas não é. Só que a gente só vai saber daqui a um tempo. Alguma informação que passaram para a gente, e a tendência quando você recebe qualquer informação é acreditar nela. A gente nunca parou de ouvir e a gente nunca parou de receber informação e se mover com base nelas e decidir com base nelas. E claro, não era para ser estranho.
quando a gente leu isso, e você sabe talvez o final da história, essa mulher vai receber um milagre tão grande na sua vida, mas até aqui ela está com 12 anos de sofrimento. Eu não sei quanto tempo Jesus já estava no seu ministério. Suponha que Jesus já tivesse 6 meses já, porque a Bíblia diz que ela ouviu a fama dele, então ele já estava famoso, algum tempo tinha passado. Jesus já estava operante antes, ela poderia ter a sua vida transformada antes, mas por que nunca aconteceu? Porque ela não tinha ouvido de Jesus. Você não faz ideia de como é importante que você fale de Jesus, de que as pessoas ouçam sobre Jesus, de que você convide as pessoas para irem na sua igreja, se você acredita que é um bom lugar para elas conhecerem a Jesus. Ou que você fale uma coisa simples. Todo dia eu ouço alguma coisa que revela esse testemunho de que alguém ouviu pela primeira vez, algo que nunca tinha ouvido antes. Às vezes ouviram de Jesus, mas uma versão distorcida do cristianismo. Aprenderam a vida inteira que Deus não é bom. Mas agora começaram a ouvir, não, Ele é bom, e eu tenho visto que Ele é bom. E isso mudou completamente a minha perspectiva. É quando a gente começa a ouvir a verdade da palavra de Deus que as coisas mudam na nossa vida. Quantos aqui são testemunhos de que tudo mudou na sua vida depois que você ouviu de Jesus? Eu também. Eu não fico de fora. André, você nasceu já numa família cristã. Isso não quer dizer que tudo que a gente vai ouvir é verdade. Mas chegou uma hora em que a palavra de Deus me confrontou seriamente com as crenças que eu tinha até então. E o meu novo nascimento não aconteceu aos 7 anos de idade, quando eu levantei a minha mão dentro da igreja. Meu novo nascimento aconteceu aos 16 anos, quando eu tive um encontro real com o Deus que eu ainda não conhecia. E que eu descobri o seu amor. E que eu descobri a sua graça. E que eu descobri de verdade salvação que tinha acontecido. E como Ele me amava de um jeito que eu não conseguia compreender. Foi ali que, quando eu ouvi, que tudo começou a mudar. Mas essa mulher ouviu e ela ainda está doente. Nesse versículo que a gente leu antes, diz que ela está no meio da multidão. Mas o que acontece aqui, entre a multidão, né? O que acontece é que ela ainda vai sair de casa. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que ela veio, por trás dele, no meio da multidão, e fez uma coisa estranha, tocou no seu manto. Porque quem ouve a respeito de Jesus, pode ouvir 1000 coisas a respeito dele. E talvez, se você tivesse ouvido falar de Jesus, alguém teria dito assim, olha, tem um nazareno aí na cidade, e ele está fazendo uns negócios que eu nunca vi. E as pessoas estão se aproximando dele, estão trazendo todos os doentes, e ele está curando todo mundo. Como é que ele faz isso? Ele impõe as mãos nas pessoas, elas são curadas. Ah, é? E se fosse essa história que essa mulher ouviu, ela não teria feito isso. Ela não teria ido e tocado no seu manto. Ela teria ido e pedido, Jesus, você pode me dar 1 minuto? Eu sei que você está curando as pessoas, você pode impor as mãos sobre mim para que eu seja curado. Seria uma outra dinâmica, uma outra maneira de tratar. O operacional dela seria diferente. Eu chego para Jesus e eu peço 1 minuto da atenção dele, e se ele me der 1 minuto, e se ele colocar as mãos na minha cabeça, porque não foi isso que Jairo pediu, alguns segundos atrás? Vem na minha casa, toca na minha filha, e Jesus atende. Se alguém tivesse ouvido essa história e contado para essa mulher, olha, teve uma menina que ressuscitou. Como é que foi? Jesus de Nazaré foi na casa dela, tocou nela. Então é isso que eu preciso. Mas ela ouviu algo diferente, ela ouviu que se tocasse em Jesus. E a Bíblia conta outros momentos onde as pessoas tocaram na veste, no manto dele, foram curados. Deve ter sido isso que ela ouviu. Se você tocar nas vestes dele, você vai ser curado. E a gente não sabe tudo o que aconteceu antes, mas eu me permita fantasiar um pouco sobre como é que foi esse diálogo. Alguém chega para ela e fala assim, tem gente que está tocando nas vestes desse homem sendo curada. E ela deve ter pensado, tem alguma coisa nessas vestes. Mas vem cá, eu posso só tocar nas vestes? Eu não preciso falar com ele? Tem que ter a permissão dele? Ele tem que dizer, venham, toquem nas minhas vestes. Me diz o que eu tenho que fazer, porque é só tocar. Olha, eu só estou vendo gente tocando nas vestes. Mas, e se ele não deixar? E se não puder?
Ela não questionou, ela tinha algo dentro dela que dizia, se eu tocar, e ela diz, a Bíblia vai dizer que ela pensava consigo mesmo. Outra versão que eu gosto mais diz que ela dizia, e dizia talvez constantemente, se eu apenas, diga comigo apenas, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Que fé maluca é essa? Imagina se entra alguém correndo aqui dentro da igreja e resolve tocar aqui na minha calça e sai correndo. Da onde que veio isso? Alguém ouviu, se eu tocar só na veste, eu serei curado. É claro, eu não estou tirando o fato de que essa mulher sabia que Jesus era alguém especial. Não era a roupa dele, mas algo dentro dela dizia, tem alguma coisa nessa roupa também. Então, ela deve ter uma eletricidade, assim, uma coisa espiritual, mas se eu tocar, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela veio por trás e tocou, porque ela dizia, porque ela creu que isso iria acontecer. E ela que construiu esse discurso. Ela não ouviu essa mensagem de Jesus dizendo, quem tocar nas minhas vestes será curado. Não, ela mesmo constrói esse discurso. Ela disse, se eu tocar, eu serei curado. Ela vai até lá e toca no manto de Jesus e adivinha o que acontece? De fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou. E ela percebeu que estava curada. Glória a Deus. Imagina essa experiência. Você consegue estar lá do lado dela nesse momento, quando ela só toca. Eu vi um videozinho ilustrando isso. Eu sempre penso que ela agarra o manto, assim, né? Segura assim. Não, ela só tocou assim. Não sei. E imediatamente ela, a última parte do versículo é que ela percebe. A última parte do milagre é você ver, é você perceber. Mas ele já aconteceu. Ela tocou e ela foi curada. A hemorragia estancou, acabou. 12 anos de sofrimento, a partir de hoje não tem mais. E ela percebe. E agora entra mais uma vez, eu convido você a usar a sua imaginação com esteroides e anabolizantes para tentar imaginar o que aconteceu dentro dela. Claro que ela é grata a Jesus, mas pensa comigo, ela devia talvez imaginar, eu estou aqui clandestinamente. Porque mulheres, se em toda a história tiveram dificuldade de serem levadas a sério, e até hoje é um desafio para muitas, em muitas civilizações, em muitas sociedades. Nós vivemos até hoje numa sociedade absurdamente machista. As mulheres sabem dos seus desafios. Naquela época era muito, muito, muito pior. Naquelas circunstâncias, naquela cultura, mais ainda. As mulheres não podiam fazer o que queriam fazer. Elas não eram consideradas, como os homens, parte daquela sociedade. Era diferente demais do que a gente pode até imaginar. Mas tinha um agravante, uma mulher com essa condição, ela conseguiu de alguma maneira entrar no meio daquela multidão sem que ninguém percebesse que ela estava carregando aquela doença. E uma hemorragia deve ser bem difícil de você disfarçar, mas ela conseguiu. E não é isso que às vezes a gente faz. A gente está sangrando por dentro, mas ninguém sabe, ninguém percebe. Tem algo dentro de nós que está morrendo aos poucos, está perdendo vida, mas ninguém precisa saber. A gente dá um jeito de disfarçar, ou com um sorriso no rosto, ou com um assunto, ou com uma brincadeira, mas ninguém precisa saber que eu estou sangrando por dentro. Vai ficar escondido, vai ficar guardado, ninguém vai ficar sabendo. A gente vive nesses dias e a gente precisa despertar para isso. Muitas pessoas estão sofrendo seriamente no emocional, porque a pandemia fez um estrago muito maior do que a gente imagina. Nesse aspecto do interior do homem. E talvez você esteja sentado do lado de alguém que não parece, mas está sangrando por dentro. Talvez. Esteja sofrendo, mas não conta para ninguém. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você diz, André, sou eu não quero contar para ninguém. Você precisa contar para alguém. Deus colocou pessoas perto de você para serem uma bênção na sua vida, para serem amigos de verdade, para carregarem um pouquinho do fardo. Você não tem que carregar sozinho.
Eu tenho ouvido cada vez mais isso, de finalmente algumas pessoas estão sabendo, estão dizendo, está mais difícil do que você imagina, está difícil demais para mim, está complicado demais. E só de poder conversar com alguém, a Bíblia fala que nós podemos carregar os fardos uns dos outros, ajudar um pouquinho no peso. E só de você se abrir e conversar com alguém, isso já faz muito bem. Alguém diz amém? Eu acho que você deve ter uma experiência assim, talvez. Se você não tem, você precisa ter. Mas eu não sei se eu confio, eu não sei se eu posso. Dá uma olhada melhor. Deus tem colocado perto de você gente que Ele colocou lá para ser uma bênção na sua vida. Ele sabe muito bem. E você talvez já vai saber também quem são essas pessoas. Mas essa mulher sabia que se alguém no meio da multidão descobrisse que ela estava sangrando, ela ia ser considerada alguém impuro, não deveria estar aqui, está aqui clandestinamente, está quebrando uma lei. E a gente não faz ideia de qual grave isso era. A Bíblia vai nos dizer que mulheres e homens também, mas que quebrassem essa lei, que mesmo sendo impuro, se colocasse no meio das pessoas e tornasse as outras impuras também, poderiam ser até apedrejadas ali. Ela poderia morrer ali por um linchamento, né, pelo público todo que estava ali. Isso estaria dentro da lei, isso seria legítimo, porque ela está quebrando a lei. Imagina como é que estava o coração dessa mulher. Ela já pensou, eu acho que eu não tenho mais nada a perder, eu vou. E ela viu a multidão, e ela entrou pelo meio da multidão, e no momento em que ela começou a esbarrar nas pessoas, ela pensou, ninguém pode saber que eu estou sangrando. Ninguém pode saber que eu sou impura. E quando ela finalmente toca nas vestes de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ela passou. Acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou a doença e ela está curada. E a melhor parte, Jesus nem viu. Jesus nem percebeu. Eu posso ir embora agora curada por Ele. O que ela não sabia e que aparentemente colocava em risco toda a situação é que Jesus percebeu. Jesus está andando, alguém toca na veste dele, está todo mundo tocando, mas ele percebe. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder. Glória a Deus. E por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou, quem tocou no meu manto? Imagina, está todo mundo andando, essa mulher vem e toca em Jesus, talvez com os planos de sair sorrateiramente, do jeito que ela chegou e voltar para sua casa e contar para todo mundo, eu fui curada, Deus me curou, como é que foi? Não importa, não interessa como é que foi, ninguém precisa saber, mas eu fui curada, e eu sou uma nova criatura, agora sou uma nova vida, nunca mais vou ser a mesma pessoa, porque Deus me curou. Mas como que aconteceu? Ninguém precisa saber, porque se eu contar, eu corro um risco de alguém ficar sabendo que eu quebrei uma lei para chegar até Jesus. Talvez ela pensou, eu vou agora eu vou sair, de repente, para tudo. Para. O que houve? Parou por quê? O que houve? E Jesus olha para todo mundo, e todo mundo quer ouvir o que ele vai falar, e ele fala a pior frase que ela poderia ouvir, quem foi que me tocou? E continua ouvindo. Você já foi flagrado? Quem foi que me tocou? E eu não sei qual foi o tom de Jesus, eu tenho certeza que ele era extremamente amável, mas nesse momento eu penso que ela imaginou assim, lascou. Eu vou perder aquilo que eu ganhei, porque eu peguei algo de Jesus. A Bíblia fala que fluiu algo dele para ela. Eu peguei algo para mim sem autorização dele, sem perguntar se podia, sem saber se ele queria fazer isso. Será que eu fiz errado? Como é que eu vou escapar disso agora? Será que ele vai me perguntar? Eu vou ter que contar e ele vai dizer, filha, não é assim não. Eu vou ter que devolver e ficar doente outra vez? Ou será que depois que eu fizer isso e mostrar que eu vim aqui humildemente falar com ele, ele vai dizer, deixa eu te explicar então como é que funciona. Senta aqui, eu vou impor as mãos sobre você e agora Deus vai operar um milagre na sua vida. Eu não sei o que passava pela cabeça dela, mas ela quebrou todo o protocolo. Aliás, quantas vezes você vai ver isso acontecendo quando milagres acontecem? Deixa eu te falar, eu já perdi muita coisa e eu acho que ainda vou perder porque eu tenho crise com esse negócio de quebrar o protocolo. Eu gosto de ser bem educadinho, bem
comportado. Não vou lá na frente. Não vou de jeito nenhum. Quem sou eu? Não quero aparecer. Não, se fizer isso vai chamar atenção. Não precisa falar tão alto assim. Tem um monte de gente que é igual a mim aqui. E nós perdemos muitas coisas. Mas pessoas que quebram protocolo, a gente não gosta delas. São as que mais recebem. Os milagres que você vai ver acontecendo aqui. São pessoas que não é porque quebraram o protocolo, mas porque no quebrar o protocolo revelaram confiança em Deus. Revelaram que creem realmente em Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Quem me tocou? E ninguém responde. Os discípulos dele disseram, Senhor, todo mundo, né? Essa multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta, quem tocou em mim? A pergunta é, quem não me tocou, Jesus? Porque está todo mundo tocando, mas Jesus continua olhando ao redor, a Bíblia diz, para ver quem tinha feito aquilo. E eu acho que nesse momento essa mulher pensou, eu não tenho como escapar. Eu não tenho como sair. Outro relato do Evangelho, não sei se Mateus ou Lucas, diz que todo mundo negou. Eu não. Se todo mundo negou, ela estava lá no meio, eu não. Mas ela não aguentou e ela contou a história. Contou a verdade. A Bíblia diz que ela contou tudo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. E deve ter contado toda a sua história. E quem estava perto lá começou talvez a escrever. Não podemos esquecer, não podemos perder, isso tem que ficar registrado. Tinha gente que nunca mais ia esquecer, ia contar para alguém, ia pagar alguém para escrever, olha, escreve isso aí, são as memórias do que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. E a única razão porque vale a pena continuar escrevendo sobre o que Jesus fez, não é porque ele foi um grande professor, não é porque ele foi alguém que realizou milagres, mas é porque o que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Ele morreu e ele ressuscitou. Você já parou para pensar nisso? Se não fosse a ressurreição, nada disso aqui interessava. E depois da ressurreição, Pedro não esqueceu desse episódio. E possivelmente através de Marcos, que é o cara que está escrevendo isso para a gente, narra toda a história. Pedro foi testemunha ocular, ele estava lá, ele viu tudo isso. E ele viu cada uma dessas frases. E tanto ele, como mais tarde Lucas, que deve ter entrevistado um monte de gente para confirmar, e Mateus, que também foi uma testemunha ocular, vão escrever e vão dizer a mesmíssima coisa. E não tem nenhum estudioso, mesmo cético, que não acredita em Deus, que consegue refutar isso. Com certeza isso é fato histórico. E vai declarar com todas as letras, essa mulher existiu, esse encontro aconteceu, e foi isso que ela ouviu, e foi isso que ela falou. E nesse momento, quando Jesus deu um sorriso para ela, ela deve ter ficado mais relaxada. Então ele disse, filha, a sua fé a salvou. Vai em paz. Pode voltar para casa agora. Eu precisava parar tudo, eu precisava parar e conversar contigo e ouvir a sua história. Eu precisava desse momento acontecer. Você podia ter voltado antes? Podia, mas não ia ser a mesma coisa. Eu tinha que registrar isso. E eu queria que você ouvisse essa frase, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Não tem mais sangramento para você. Não tem mais vida saindo da sua vida. Você vai viver uma vida plena a partir de agora. E eu gosto sempre de lembrar você que, nesse momento, eu não sei como é que esse diálogo todo aconteceu, mas você pode perceber, talvez nas entrelinhas, uma conversa um pouco maior. Você lembra que na semana passada, eles estão indo para a casa de Jairo, tudo isso acontece, Jairo está ali, esperando. E eu antes, sempre ouvi pastores dizendo que Jairo deve ter ficado desesperado. Pensa bem, minha filha está morrendo, vem na minha casa, vamos para casa, de repente Jesus, opa, quem me tocou? Jesus, é mais 2 quarteirões, a gente está chegando, vamos. Não, espera só um instantinho. Quem me tocou? Jesus, está todo mundo te tocando. Está todo mundo tocando. Vamos seguir, Jesus. Logo ali em frente. Olha lá, o pessoal da vizinhança está lá, está acenando para a gente, está chegando, estamos chegando. Não, peraí, só um instantinho, Jairo. Quem me tocou?
Vamos ter que esperar então, né? De repente, nessa hora, Jairo começou: gente, quem tocou? Quem foi que tocou Jesus? Pelo amor de Deus. Foi você, foi você, foi você. Alguém deve ter tocado, vamos ajudar. Todo mundo me ajuda a descobrir quem foi que tocou. Vamos abrir uma CPI. Alguém tocou em Jesus. Alguns pastores acreditam que foi só isso que aconteceu com Jairo, que ele ficou desesperado, extremamente apressado. Vamos resolver logo isso. Mas pensa bem, ele está querendo que Jesus vá na sua casa para curar sua filha. E ele está prestes a ver o milagre que Jesus fez sem nem perceber que fez. Quer dizer, a Bíblia diz que ele percebeu que o poder saiu dele, mas ele não ministrou na vida dessa mulher. Jairo está prestes a ter uma confiança aumentada de que aquele que está indo para sua casa tem muito poder e que está acessível. Eu não sei desdobrar tão bem essa história, mas pensa bem. Se você espremer tudo aqui, está o sofrimento terrível de uma mulher, mas no final ela está amedrontada. Aquilo que ela percebe que aconteceu, ela sabia: se eu tocar eu vou ser curada. Mas ainda assim ela fica surpresa quando ela é curada. É um milagre muito grande. E no meio disso tudo, talvez esse sentimento: será que eu podia ter feito isso do meu jeito? Será que eu podia ter feito isso porque eu disse? E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele só espera que você realmente confie nele. E Ele deixa você quebrar o protocolo. Eu vou continuar orando, dizendo: Senhor, faz do teu jeito, faz da tua vontade. Mas de vez em quando Ele vai esperar uma fé ousada da minha parte, dizendo: André, eu quero fazer do teu jeito, se você realmente confiar em mim. Essa mulher dizia: se eu tocar eu vou ser curado. E lá no meio da multidão deve ter pintado essa ideia nela: Jesus nem precisa saber, ninguém precisa saber, eu vou pegar essa cura para mim e vou sair correndo para casa. E podia ter acontecido, e a história dela não seria contada, mas ainda assim é Deus honrando a fé da pessoa. É isso que você crê? É isso que vai acontecer. Você confia em mim desse jeito? É isso que eu vou fazer na sua vida. O que acontece é exatamente o que ela declara que vai acontecer. E o meu convite para você nessa manhã é: quem sabe a gente consegue desenvolver essa qualidade de fé. Não estou dizendo para você dizer para Deus o que Ele tem ou não tem que fazer. Tem gente que vai fazer isso fora de hora, fora de... Não necessariamente crê e confia em Deus. Mas à medida que você cresce no seu conhecimento, na sua intimidade com Ele, você vai ver que não é difícil, nem um pouco difícil, que Ele faça algo na sua vida. Ele só está frequentemente procurando ver se você vai confiar nele de verdade. E eu conheço alguns dos testemunhos que estão aqui na minha frente, e todos eles têm esse ingrediente: você confiou em Deus. Mas não se assuste quando é difícil confiar. Eu acho que enquanto essa mulher está caminhando para lá, ela está ouvindo outras vozes. E talvez para calar as outras vozes, ela precisa ficar repetindo: se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. Se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. De repente uma voz bem alta vem na sua mente e diz: e se não funcionar? E se você for lá e for à toa? Quantos tratamentos você tentou, nenhum funcionou, por que você acha que esse vai funcionar? Se eu tocar, eu vou ser curada. E se Jesus não quiser te curar? E se não for da vontade de Deus? Se eu tocar, eu vou ser curado. Você acha que você merece? Não, mas se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Mas tem tantas agravantes. Olha como é que você está sangrando. Você não vai conseguir nem chegar lá. Volta para casa. Você não tinha já feito as pazes com isso? Você não ia morrer tranquila dentro de casa? Se eu tocar, eu vou ser curado. Olha, se alguém te pegar, você vai ser apedrejado. É isso que você quer? Eu não duvido que essas vozes tenham aparecido, porque não é isso que acontece comigo, com você, toda vez que a gente vai agir em fé. Toda vez que a gente vai operar em fé, você não é atacado por pensamentos contrários. E ainda assim, a sua atitude, a sua disposição de continuar crendo é o que conta no final. É o que vale no final da história.
Não importa os pensamentos todos que eu tive, eu vou continuar declarando: Ele vai me curar. Ele prometeu estar comigo, Ele vai estar comigo até o final. Ele é poderoso para restaurar essa área da minha vida. Ele é poderoso para cuidar de mim e me sustentar e me preservar e guardar a minha vida. E não importa o que está acontecendo ao redor, eu não serei atingido. Eu consigo crer e confiar que Ele realmente está comigo, apesar dos pensamentos que vêm contra. Você sabe quando é que você sabe que você realmente está crendo? Quando você é atacado por esse monte de pensamento. Quando as dúvidas vêm com toda a força e você tem que continuar em posição. Isso é o bom combate da fé. Então continua combatendo, continua lutando, continua declarando. E por isso que é tão importante abrir a boca. Porque se você não consegue vencer pensamentos com pensamentos, eu acho que não vai dar certo. Aí você com pensamento, não, que coisa. Não, é a sua boca que consegue vencer pensamentos. É a sua língua que consegue reajustar a sua maneira de pensar. Então eu creio que essa mulher dizia o tempo todo: se eu tocar, eu serei curado. Se eu tocar, eu serei curado. Mas está difícil tocar, tem muita gente mesmo. Mas eu vou entrar aqui. Mas todo mundo vai ver, não importa. Mas você pode ser descoberto. Se eu tocar, então eu vou até tocar. Porque se eu não tocar, não vai acontecer. Mas se eu tocar, eu serei curado. Uma fé maluca que eu e você precisamos ter muitas vezes. Jesus não negou em nenhum momento. Ele não falou: não, tem que ser do meu jeito. Não. O que Jesus fala no final das contas é: a sua fé é que faz diferença. E eu gosto sempre de ressaltar a você: Jesus poderia ter enfatizado o poder dele, porque foi esse poder que fluiu dele que curou aquela mulher. Ele poderia ter parado para explicar para ela e para todo mundo: gente, é isso aí que acontece. O meu poder está disponível, ele flui, ele é transferido de uma pessoa para outra. O poder que estava em mim agora está nela e não tem como a doença ficar ali, porque o meu poder foi, invadiu a vida dela, ela tem plenitude de vida agora. Que poder que Deus tem nos dado, está aqui à disposição. Ele não enfatiza isso. E é maravilhoso, porque foi isso que aconteceu, foi o poder dele, e o poder dele continua o mesmo, não mudou. Ele poderia ter enfatizado o amor de Deus, e a bondade de Deus, e a graça de Deus, e a vontade boa, perfeita e agradável. E ele faz isso frequentemente, ele fala muito sobre isso. Mas no momento em que a cura acontece, Jesus, ao invés de chamar atenção para fatores que são imutáveis, ao invés de chamar atenção para aquilo que nunca vai mudar, que é o amor de Deus, a vontade de Deus e o poder de Deus, ele chama atenção para aquela parte que frequentemente muda, mas que é o fator determinante para que o milagre aconteça: a sua fé. Porque, querida filha que veio até aqui e tocou no meu manto, o poder de Deus nunca mudou. A vontade dele sempre foi boa para você. Ele sempre quis te curar. Mas você podia muito bem ter ficado em casa hoje, não podia? Você podia ter desistido por qualquer motivo, mas a tua fé te salvou. Eu oro para que o Espírito Santo, nessa manhã, comunique isso dentro da sua realidade. Porque se a fé daquela mulher salvou ela naquele dia, a tua fé te salva hoje. A tua fé te cura hoje. Ele não faz acepção de pessoas, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A tua fé te preserva hoje. A tua fé restaura coisas na sua vida hoje. Então é hora de abrir a boca e declarar. Fazer igual ela fez. Jesus, eu confio em ti. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou contigo até o final. Antes de você ir para casa, deixa eu te falar 3 coisas que essa mulher fez que nunca entrou nessa mensagem. A primeira coisa que ela fez foi que ela trocou de grupo. Ela fazia parte do grupo dos não dá certo. Os médicos não dão certo, os remédios não dão certo, as pessoas que estão em volta de mim nunca me colocam para cima. Os meus amigos foram todos embora porque enquanto eu tinha dinheiro, eu tinha o apoio deles.
mas agora eu estou completamente abandonada, eu não tenho mais aquele grupo. De repente a Bíblia diz que ela invade uma multidão que está seguindo Jesus, que está acompanhando ele. E essa é a segunda coisa. A primeira coisa é você descobrir se você já entrou no grupo certo. Talvez você que está nos assistindo. Qual o grupo do qual você faz parte? Essa mulher precisou trocar de grupo. Segunda coisa, ela seguiu Jesus. Seguir Jesus é o grande convite do Novo Testamento. E o que quer que Jesus fizesse? Você lembra da história de Jairo? Ele foi com ele. Jesus parou, eu paro também. Seguir a Jesus significa ficar atento a qualquer coisa que ele fizer para fazer logo em seguida. Qualquer novo comando, qualquer nova direção, você está atento porque você está seguindo a ele. Não é maravilhoso que Jesus nunca te força absolutamente nada? A Bíblia diz que ele é o bom pastor, ele não é o bom vaqueiro. Ele não vai com a vara dizendo para onde que os animais têm que ir, força eles sobre o portão. Não, a Bíblia diz que ele mesmo exemplifica em João capítulo 10, que ele vai à frente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nunca vai te forçar, sempre vai te convidar a segui-lo. E se você decidiu segui-lo, você já deve ter percebido que isso traz consequências. O seu nível de comprometimento com ele vai aumentando aos poucos. Se você continua seguindo a ele, de segui-lo, ele já está te pedindo um pouquinho mais. Chega mais perto, agora me ouve. Ele não pede que você lá no início creia e obedeça. Ele pede apenas que você o siga. Mas se você está seguindo nessa altura, ele já está te convidando a crer e a obedecer. Amanhã, se você continuar seguindo, você vai ficar feliz da vida quando ele disser: olha, se você não largar tudo e ficar comigo, você não é digno de mim. E esse nível de compromisso é tão forte, tão sério. Mas nós amamos, porque nós sabemos que ele só tem o melhor para nós. E a terceira e última coisa que essa mulher fez foi tomar uma atitude. Planejar tudo não é suficiente. Ficar em casa declarando também não. É um bom começo, mas quem sabe chegou a hora de você tomar uma atitude. De vez em quando a gente tem que falar isso, né? Você já sabia disso? Você já ouviu 10, 20, 30 pregações sugerindo? É uma decisão que começa a mudança na sua vida. É uma decisão seguida de uma forte determinação. Mas às vezes a gente para e se a gente não ouvir isso outra vez, a gente não renova isso dentro da gente. Qual é a decisão que você precisa tomar? Por que você não tomou ainda? Qual é a atitude que você precisa tomar? Que o sentimento está te agarrando, não deixando você tomar. Sentimentos, há pessoas que hoje não tomaram decisões porque o sentimento de desânimo é tão forte, é tão grande. Talvez você que está aí vendo pela tela, eu vou me arrumar para ir para a igreja, mas alguma coisa, não sei se está valendo mais a pena, não sei se eu acredito do mesmo jeito que eu acreditava antes. E a força do sentimento é esmagadora. Só tem uma coisa que vence esse sentimento: uma atitude. E não importa o que eu sinto, eu vou lá e eu faço. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu acho que o Espírito Santo é poderoso para comunicar a você exatamente qual é a próxima atitude que você tem que tomar. E quer uma dica? Vale a pena obedecer. Vale a pena simplesmente obedecer. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé, vamos orar.